Preciso confessar uma coisa para vocês, tirar esse nó da minha garganta. Às vezes é difícil pensar numa abertura para este programa toda sexta-feira com uma desculpa, um caminho, uma alternativa para comemorarmos alguma coisa que não existe. E seria apenas uma escusa para destamparmos a primeira. Entretanto, nesta sexta-feira, vocês me deram a munição ideal para eu engatilhar o que a gente precisa fazer aqui. 70 mil inscritos. Combinei com vocês antes da rodada de Champions que chegaríamos lá e vocês me ajudaram. Então sejam muito bem-vindos os novos inscritos aqui, especialmente torcedores adeptos do Sporting Clube de Portugal, que é outro motivo para a gente comemorar, né? Não é todo dia que uma equipe portuguesa bate por 4-1 numa equipe inglesa. Ha! E vocês escolham também os seus motivos, os seus venenos, porque o meu eu já tenho. Aquele latão do fundo da alma, do fundo da geladeira, pra gente brindar juntos. 70 mil. Thank you. Semaninha foi puxada, vocês viram, né? Mas saborosa, né? Quarta rodada da Liga dos Campeões não me decepcionou e fizemos um excelente trabalho lá em Lisboa, no estádio José Alvalade, e até por isso conseguimos bater marcas muito boas, tanto lá no meu Instagram, porque eu abro a caixinha de perguntas aqui para responder a galera toda sexta-feira, vocês já sabem como é que é, tem muita gente que está chegando agora que não sabe, né? Mas também aqui no YouTube. Então, um brinde à semana, até porque o Corinthians ganhou também. Então, um brinde a vocês. E vamos a isso. Ó, eu recebi muitas perguntas mesmo sobre o Sporting. Como eu disse, a caixinha do Instagram estava inflacionada diante do que aconteceu essa semana e muitos sportinguistas começaram a me seguir por lá. Então eu vou responder algumas coisas sobre o Sporting. Vocês já viram aí na thumbnail que Gyökeres é o grande personagem, mas é óbvio que eu vou falar sobre outros temas, tá? Então eu vou filtrar aqui as temáticas para não ficar só direcionada para um assunto só. Enfim, sem perder mais tempo, sem blá blá blá, vamos lá. Elas podem sim, me mandou aqui uma pergunta. Você acha que o Sporting, mesmo sem Rubem Amorim, consegue ir longe na UCL? Rubem Amorim vai fazer o jogo contra o Braga, depois teremos a data FIFA, onde, se tudo continuar na normalidade, João Pereira, treinador da B, deve assumir o Sporting para o restante da temporada. É um treinador que faz um bom trabalho na equipe B, mas uma coisa é a equipe B, outra coisa é a equipe A. Eu acredito que o Sporting possa ir longe na Champions, porque tem ainda, dos 4 jogos que faltam, 2 acessíveis. Clube Bruges e Bolonha. Clube Bruges fora, Bolonha em casa. Deve fazer 16 pontos. E depois, contra equipes mais fortes, por exemplo, o Arsenal na próxima rodada, se conseguir raspar alguma coisa, pode sonhar em estar entre os 8. Estar entre os 8 significa já ir longe na Champions, porque você escapa dos playoffs nesse novo formato e vai para as oitavas. E talvez, com a sorte do sorteio nas oitavas, você escape de um tubarão e consiga bater nas quartas de final. Se o Sporting chegar nas quartas de final da Liga dos Campeões, já seria um grande trabalho, uma grande temporada, eu digo a nível financeiro, né, com as bonificações que acontecem, e também a nível de objetivos do clube. A gente sabe que um time português chegar nas quartas de final da Champions é um objetivo muito bem conseguido durante uma temporada. É óbvio que depois que acontece um 4-1 contra o Manchester City, cria-se a expectativa, principalmente fora de Portugal, de que o Sporting pode chegar mais longe. E eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Mas é claro que o caminho é sempre mais difícil. E agora, sem Rubem Amorim, é uma perda muito importante. É o obreiro de toda essa qualidade da equipe. Vamos ver se o João Pereira, e eu acho que é muito importante quem chegar não querer inventar roda, não querer modificar tudo e tentar imprimir a sua marca, entendeu? É pegar no trabalho que já está sendo bem feito, dar continuidade
e talvez uma ou outra nuance acertar. Talvez o Sporting precise de uma solidez, uma consistência mais defensiva. Muita gente viu esse jogo contra o City e não costuma assistir o Sporting. O Sporting precisa, sim, de alguns ajustes, especialmente nessa Champions a gente já viu alguns problemas. Contra o jogo contra o PSV não foi bom, não foi nada bom. Saiu o Coates e o time ainda está buscando um equilíbrio defensivo. Contra o Manchester City sofreu bastante no primeiro tempo. Então eu acho que tem coisas que dá para melhorar, mas não é necessário causar uma revolução para fazer as coisas darem certo. Dito isso, acho que pode tentar buscar um ou outro reforço pontual na janela de inverno, né? Quem sabe mais um zagueiro, que eu acho que seria importante, alguém com mais experiência, mais tarimba nesse tipo de situação, de competição. Uma outra posição também faria, mas se continuar nesse caminho, podemos ter uma grande temporada novamente para o Sporting. Acho que vai brigar até o final dentro do Campeonato Português pelo título. Tem 10 jogos, 10 vitórias, 35 gols marcados. É uma campanha muito boa. Tem jogadores para isso. Enfim, e tem um extra classe, né? E aí estou falando, é claro, de Victor Gyökeres. E já vamos falar dele porque eu já vi que tem perguntas aqui, tá? Então, calma. Victor Gyökeres. Chega a ficar difícil aqui de tantas perguntas sobre o homem, né? Aliás, para quem não viu, ele deu um salto gigantesco no número de seguidores no Instagram depois da vitória contra o Manchester City. Passou na casa dos 500 e poucos mil para mais de 1 milhão. Enfim, tá hypado, né? Na Alemanha se fala dele, na França se fala dele, na Inglaterra então nem se fala muito dele. Barcelona se fala dele, enfim. E falaremos dele aqui, no Gelada, obviamente. O Diogo Abrantes mandou aqui, sugestão de substituto caso o Gyökeres saia em janeiro. Tem mais perguntas sobre o Gyökeres. Vou ler uma sequência para a gente falar sobre o tema como um todo, tá? Cauê Matos, acha que o Gyökeres cairia bem no Manchester United? Muita gente mandando qual é o melhor destino para o Gyökeres. O Nathan Romualdo, faça a máscara agora. Vamos combinar que é uma das comemorações, se não a mais emblemática do futebol europeu nesse momento, né? Tava vendo vários vídeos que eu fui impactado por conta do algoritmo de pessoas comemorando que nem ele, crianças, pessoas mais velhas, mulheres, enfim. É realmente um carisma diferenciado, né? Tem aquela cara de durão, né? Um nórdico, gelado, enfim, com a máscara fica ainda mais cara de mal, né? Pois é, coitado do Manchester City. Mais gente me mandou, cara. Tem muita pergunta do Gyökeres. Ó, o Vitor mandou. Victor dirá em breve Visca Barça. O Eu Samuel. Olá, Quesada. Em qual liga você acha que o Gyökeres se encaixaria melhor? O Walter Souza. Salve, Quesada. Quem é mais cheiroso? Gyökeres ou Füllkrug? Pergunta difícil. Mas eu posso dizer que o Gyökeres é de longe mais bonito. O que não significa que quando o Füllkrug está feio não seja uma boa coisa, né? Vocês se lembram muito bem. Acho que inclusive a Inglaterra fez ele ficar um pouco mais bonito porque ele não está jogando nada no West Ham. E tem muitas perguntas. Então eu vou compilar aqui o que eu acho sobre o Gyökeres, inclusive traçando um pouquinho, caso ele saia em janeiro, como ficaria o Sporting. Situação atual do Victor Gyökeres. Tem uma multa de 100 milhões de euros, o contrato vai além de 2025, mas segundo as informações que saíram aqui em Portugal, saíram na Inglaterra, o Gyökeres tem um acordo de cavalheiros com o Frederico Varandas, o presidente do Sporting, de que na próxima temporada, ou seja, a partir do meio de 2025, essa negociação pode baixar muito o valor, na casa dos 70, 80, até falaram 60 milhões de euros. Algo que eu não acredito que baixe tanto assim, porque eu acho que a demanda do mercado vai ser superior e vai dar para esticar um pouquinho a corda nas negociações. Lembremos que o Gyökeres ainda enfrenta outros clubes grandes e que contra o Arsenal, por exemplo, pode se destacar mais ainda e o nome ficar ainda mais hypado na Inglaterra. Em relação ao Sporting, caso o Sporting perca ele em janeiro, eu acho que o clube contratou o Harder já pensando nessa possibilidade, né?
Eles podem jogar juntos porque o Gyökeres pode jogar junto efetivamente com outro centroavante. Não é o ideal, mas ele tem características de cair pela esquerda e fazer o facão no meio. Se for um centroavante que saia da área, como por exemplo é o Harry Kane, os dois podem se complementar. Da direita para o meio também, explora bastante os lados e não só o corredor central. Mas um clube que precisa de um centroavante e que tem características de utilizar a velocidade, né, numa transição ofensiva, me parece mais a cara do Gyökeres. Quanto ao Sporting, eu acho que já tem que se planejar não só com o Harder, mas com outro jogador visando a saída. Eles tentaram trazer o Vitor Roque no meio no meio de 2024, no início da temporada. Não deu certo o movimento. Não sei se também seria a melhor opção. Entretanto, eu acho que o Sporting já tem que começar a se planejar para a saída. O Harder é uma dessas peças do planejamento e talvez outros nomes possam surgir. Eu não vejo o Sporting contratando, sinceramente, alguém já de muito valor, sabe, dentro do mercado, sei lá, gastando 30, 40, 50. Eu acho que o Sporting vai manter a política de tentar, com um bom scouting, contratar alguém promissor para depois, como é o Harder, para depois vendê-lo. E eu acho que faz muito bem. Né? Tem um tal de Yuri Alberto, a galera vai zoar aí, mas que tem características também de velocidade, ataque ao espaço. Não tem nada a ver com o Gyökeres em termos de força física, de segurar e prender a bola, mas tá aí uma opção. E corintianos não me matem, obviamente que o Yuri Alberto tá indo muito bem nesse momento no Corinthians. Enfim, mas com os 100 milhões do Gyökeres, quem sabe, né? Tem outros nomes também. Não dá para comparar e não dá para entender o movimento. O Sporting tem feito muito bons negócios. Olhando para o possível destino, que é o que muita gente pergunta aqui, nesse momento já saiu informação que o Bayern está de olho, Plettenberg deu essa informação, que o Paris Saint-Germain estaria interessado, que o Barcelona estaria interessado, que o Liverpool, que o Arsenal, que o Chelsea, enfim, que o próprio Manchester United. A gente tem que observar com calma, porque eu acho que o Gyökeres, o próximo passo tem que ser um lugar que realmente precisem dele. No Bayern de Munique tem o Harry Kane, e do jeito que o Bayern joga com pontas, eu acho mais difícil você encaixar o Gyökeres. Só se mudar o esquema para dois atacantes, Harry Kane e Gyökeres, enfim, eu não acho que o Gyökeres é ponta. Teria que mudar o esquema. O Paris Saint-Germain é uma liga francesa, enfim, que eu, sinceramente, com o mercado que ele abriu, não iria. O Barcelona tem lá o Lewandowski, mesma situação, e até pior que o Bayern, porque o Lewandowski é um homem mais fixo, não consegue fazer essa saída da área tão bem para deixar o espaço ao ataque de outro companheiro. O Real Madrid nem se fala, né? Tem lá Mbappé, Rodrigo, Vinícius, enfim, não sei como é que a situação vai ficar. O Manchester City tem o Haaland. Então a gente olha para clubes da Premier League, que é o interesse também do Gyökeres, e vê algumas possibilidades. Eu acho que o Liverpool combina muito com o Gyökeres, porque é um time que gosta da velocidade, gosta de explorar a transição ofensiva, tem preparadores de jogada que iriam jogar do lado dele, como o Salah, como o Luiz Dias. Imagina um ataque Salah, Luiz Dias e Gyökeres. E eu acho que realmente funcionaria, encaixaria bem, mas aí tem que ver o Diogo Jota e o Darwin, não dá para ter todo mundo, iria ter que se desfazer de algum jogador. O Arsenal, para mim, é um encaixe também muito interessante, porque o Arsenal precisa de um centroavante, é um time protagonista hoje na Inglaterra e funcionaria muito bem. E o Chelsea, nesse projeto que está montando, sinceramente, entre Jackson e Gyökeres, não tem comparação. O Gyökeres é muito mais jogador e eu iria no Gyökeres. Então tem essas opções que são mais interessantes. Se eu fosse o Victor Gyökeres, terminaria a temporada no Sporting, porque muito provavelmente vai ser uma temporada recorde de gols para ele, podendo bater o bicampeonato, podendo ir longe na Liga dos Campeões, valorizaria o meu passe e daí escolheria, porque ele vai ter uma bandeja de opções para ele escolher. Mas eu iria, fundamentalmente, se as coisas continuarem assim,
nesses times que eu falei, olhar para o mercado inglês com mais carinho. Miguel Olímpio mandou aqui. Como surgiu o gosto... Ele mandou várias, tá? Mas eu selecionei uma aqui. Como surgiu o gosto pelos futebols? Português e alemão. Abraço. Vamos lá. O futebol português surgiu porque eu vim morar em Portugal em 2013, ou seja, 11 aninhos já de Portugal. E eu comecei a acompanhar de perto, né? Antes de trabalhar no esporte interativo, que virou TNT, eu já ia nos jogos, na Champions, próprios jogos do Campeonato Português. Fiz questão de conhecer os estádios, né? Sporting, com o José Alvalade, o Benfica com o Estádio da Luz. O próprio Estádio do Braga eu fiz questão de ir, tem foto minha em 2013, lá no Estádio do Braga, 2012. E o Estádio do Dragão. Então eu comecei a me inteirar mais, gostar mais de futebol, até porque tinha muitos amigos portugueses, né? As empresas que eu trabalhei quando eu cheguei aqui em Portugal, que falavam muito do futebol português e a gente começou a juntar o útil ao agradável. Obviamente que antes disso eu já acompanhava, não com tanto afinco, via os grandes clássicos e tal no Brasil, mas depois que eu me mudei para cá, virou uma paixão também acompanhar. E o que eu gosto mais do futebol português são as histórias, né? Não só os grandes, mas, pô, no Minho, o Derby Minhoto, o clássico Minhoto, Derby não, porque não são da mesma cidade, né? Guimarães e Braga. Você tem histórias interessantes dos times da Madeira, né? A Choupana do Nacional, que quase é difícil ter jogo lá por conta da neblina. Você tem histórias também de equipes aqui do norte, fora essas que eu citei, né? O próprio Rio Ave, o Estádio dos Arcos, fui ver jogo no Estádio dos Arcos antes de começar a trabalhar com isso. Enfim, Lisboa, o Belenenses, são muitas histórias legais, né? E aí, quem gosta de futebol começa a consumir. E foi daí que surgiu o meu interesse. O interesse no futebol da Alemanha, eu já acompanho há muito tempo. Sempre gostei muito de ver, antes mesmo de me mudar para a Europa. Entretanto, quando eu tive a oportunidade de me consolidar como repórter do futebol alemão, já que não tínhamos ninguém lá, eu abracei e comecei a realmente acompanhar com afinco o campeonato alemão. Isso foi 2017, e de lá para cá sou um estudioso do campeonato alemão, do futebol alemão, converso muito com pessoas que trabalham na Alemanha, tento aprender a língua, que é muito difícil, mas de qualquer modo, esse é um pouquinho da história que eu tenho para contar. Mais perguntas? O Natan Romualdo mandou, já caiu de boca na pica no chão? No arroz, pica no chão. Eu vou falar para vocês uma coisa. E talvez o brasileiro não esteja preparado. A palavra pica, aqui, ela é utilizada para várias e várias coisas, tá? É praticamente uma fixação por pica. Tá? E vocês não me levem a mal. E vou dizer que tem uma palavra que se usa no Brasil, que também aqui em Portugal seria motivo de chacota, que é a pila. Ai, onde esse programa vai parar? Quando, por exemplo, eu cheguei aqui em Portugal e me perguntaram quanto era tal coisa, eu falava 20 pila. Aqui no Brasil, 20 reais ou 20 euros, enfim, 20 de alguma coisa. E o cara pensava que era uma suruba, né? 20 pila? Porra. Mais de 2 é homenagem, a partir de 4 já é suruba, então 20 pila, imagina só. E para eles o pica é normal. Por exemplo, você tem o pica que é a injeção, que já perdeu a graça, né? A gente já falou muito sobre isso, mas sempre eu acho engraçado quando a expressão é utilizada numa frase, como por exemplo, vais tomar uma pica no fofo. O que vem por aí, né? Eu só olho para cima e falo, meu Deus, seja o que Deus quiser. Depois temos o arroz pica no chão. O que é o arroz pica no chão? Tem a ver com a galinha, né? Que pica no chão. O arroz pica no chão é arroz, uma galinhada com sangue, inclusive da galinha, uma comida característica aqui do norte de Portugal. Eu não gosto muito. Não gosto muito de pica no chão. E depois temos um outro pica. Uma outra pica para resolver. Que é o pica do elétrico. Vocês já ouviram falar nessa? Do pica do elétrico? Não é nada disso que vocês estão pensando. O elétrico aqui é o bonde. Inclusive tem uma bela música dos Zambuja sobre isso. O elétrico é o bonde, um bondinho. Tem o bonde de Lisboa, tem o bonde aqui do Porto. E o cobrador do elétrico,
cara que passava lá, o gajo que passava e apertava os bilhetes, né? Picava os bilhetes, era conhecido como o pica do elétrico. Então, enfim, um fascínio pela palavra que eu não consigo entender, o que gera, obviamente, momentos de entretenimento. Cauã Matos me mandou aqui. Quesadinha, acha que a má fase do Real e do Manchester City diz muito sobre a impactância? Meu Deus, impactância é brabo, hein? Que Rodri e Kroos têm ou tinham? Sim, mas são problemas diferentes. Eu vou explicar por quê. No caso do Manchester City, o Guardiola até tentou trazer jogadores e está tentando adaptar alguns jogadores na função, mas o Rodri é muito específico e é difícil você encontrar um Rodri no mercado. Tanto que o cara foi bola de ouro por alguma razão, né? Posso considerar injusto, mas não se debate a qualidade do Rodri. Isso não se debate. Ele é muito, muito bom jogador e ele entrega algo muito fluido para o time, né? É o óleo da engrenagem de uma forma particular, quase única, né? Como o Busquets fazia, como o Xavi, talvez, Iniesta. Enfim, são jogadores únicos. O próprio Toni Kroos. Só que mesmo assim, o Manchester City está tentando recursos. O que acontece no Real Madrid é um pouco mais preocupante, porque a diretoria do Real Madrid não montou um elenco que fosse capaz de suprir ausências e também a transferência de Toni Kroos. Ausências que eu digo, Carvajal se machuca, zagueiros se machucam, jogadores do meio se machucam e você vê um elenco de cobertor curto, especialmente na função do que cada um pode entregar dentro de campo. E isso é preocupante. O Tchouaméni não é o Casemiro, não é o Toni Kroos, o Camavinga também tem outra função. Enfim, o Real Madrid me parece que focou muito em trazer o desejo do Florentino Pérez de tantos e tantos tempos, Kylian Mbappé, que ao invés de contratar pensando na perda do Toni Kroos, contratou pensando como se tivesse perdido o Vini Júnior, o Mbappé. Você pode falar, pô, Quesadinha, mas ele pode se acertar no meio. Pode acontecer. A gente às vezes não dá tempo às coisas. Mas o Real Madrid também não dá tempo. A instituição não dá tempo. Tanto que já está se falando na Espanha de uma possível queda do Ancelotti. Pô, mas não era o Ancelotti que iria organizar tudo isso, resolver tudo isso? Eu acho que pode ser que sim, mas as coisas levam tempo. E o Mbappé não sabe fazer hoje a função de centroavante. É um jogador que puxa muito mais para a esquerda, que fica trocando de posição com o Vini, parece que os dois não se entendem. O Real Madrid perdeu os gols do Bellingham porque o Bellingham teve que dar 2 passos atrás, ou seja, você tirou de um santo para colocar no outro. E isso é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Mas óbvio que a contratação do Mbappé ela é muito pesada, só que teve um peso ainda maior a saída do Toni Kroos, que para mim foi tão importante quanto o Vini Júnior na temporada passada, ou o próprio Bellingham, no equilíbrio especialmente dessa equipe. É uma faca de dois legumes, como diria o poeta, mas de qualquer maneira eu acho que são problemas diferentes. Óbvio que são problemas. Uma sequência aqui, vamos molhar o bico antes. Deixei ela uns 5 minutos no freezer, ou no congelador, como eles falam aqui em Portugal. Ficou, ó. Seguinte. Pino Matheus. Destaque negativo da Champions League. O PSG é um dos, né? Mas eu, como acompanho a Alemanha, o RB Leipzig, pô. Não consigo entender. Um clube que tá lá nas cabeças na Bundesliga não consegue se organizar para ganhar, inclusive, jogos acessíveis, né? A situação do RB Leipzig é dramática nesse momento na Liga dos Campeões. O Damasceno, 010. Arthur, esse cara da foto é bom mesmo? Ou é como Darwin Nunes em Portugal? Lembro que perdia muitos gols. A comparação com o Gyökeres. Cara, eu acho que o Darwin tem características diferentes do Gyökeres. E o Darwin entregou muito, é verdade, na temporada que ele foi vendido. Foram mais de 30 gols e tal. Mas eu acho que o Gyökeres está num patamar acima, tá? E um patamar grande mesmo acima. Assim. O Gyökeres
não costuma ser um cara que perde muitos gols. O Gyökeres tem mais força, mais potência. O Gyökeres conduz melhor a bola em velocidade e na mudança de direção. O facão que ele faz é mais inteligente e as movimentações, os ataques aos espaços do que o próprio Darwin Núñez, por isso que fica menos impedido do que o próprio Darwin Núñez. Então eu acho que, na comparação, o Gyökeres é outro bicho competitivo. Outro bicho. O Robson Mota. Esse novo formato da Champions permite surgir surpresas inesperadas, a gente está vendo. É engraçado porque eu converso muito com as pessoas dos clubes, né? E até mesmo as pessoas dentro dos clubes, os próprios treinadores e os próprios assessores, enfim, estão confusos com o formato, porque eles não estão entendendo quantos pontos é suficiente para quê. E quanto será importante o saldo de gol. Como o formato é inicial, você não tem a comparação com o formato anterior. E aí os caras estão perdidinhos. A gente fala, pô, mas e aí, quantos pontos é preciso? Não sei. Tem gente que fala que com 9 pontos vai ser suficiente para classificar entre os 24, com 8 pontos, com 7. Tem gente que fala com 15 vai dar para classificar entre os 8. Tem gente que fala 16, 17 e 18. Loucura, né? E hoje, se a gente olha o top 4, poderia ser muito bem um grupo da Europa League. Grupo F da Europa League. Não estou dizendo pela qualidade dos times, porque o Liverpool é um time de Champions. E o Sporting também. Grupo F. Liverpool, Sporting, Brest e o Mônaco. Ninguém imaginaria, né? Ninguém imaginaria. Mas muito competente o time do Mônaco, muito competente o time do Sporting, e o Brest está sabendo aproveitar as oportunidades. Para mim, o Liverpool, junto com o Barcelona, é o melhor time até agora da temporada. Renan Andrade mandou uma sequência de toma-toma aqui que eu vou te falar, hein? Mandou aqui. O que acha do Luiz Castro no Timão? Sugere algum outro Portuga para o Timão? Informação que eu tenho do Luiz Castro é que ele não vai aceitar nenhum trabalho até janeiro. Ele mora aqui no Porto, vive com a família, está descansando, o trabalho do Al Nassr não correu tão bem como se esperava e ele não vai aceitar nenhum outro trabalho. O Luiz Castro é um treinador caro até mesmo para os padrões altos do futebol brasileiro. E no Al Nassr as coisas são ainda piores, né? Porque eleva o salário dos treinadores e ele vai ter que entender a realidade de novo do Brasil para querer trabalhar lá. Eu acho que o Luiz Castro aceitaria trabalhar no Corinthians, pelo valor, obviamente, pelo Corinthians, mas ele tem que sentir firmeza também da direção. Vai ser muito importante o trabalho da direção. Acho que o Corinthians hoje tem um elenco que é interessante para vários treinadores e o Luiz Castro tem, enfim, uma boa impressão de que deixou pelo trabalho feito no Botafogo, é bom treinador, tem que dar tempo pro cara, mas é um dos nomes que eu gosto. Outro nome que eu gosto é o Sérgio Conceição. Também é caro, mas é um nome que está livre no mercado e é muito, muito bom treinador. Muito bom treinador. Então acho que eu indicaria o Sérgio nesse momento. Talvez seja até mais caro que o Luiz Castro, não sei. Há de haver consultas e tem que também ter um trabalho de convencimento, porque o Sérgio está de olho no mercado europeu, tanto que o Internacional fez uma sondagem recente e ele nem evoluiu porque ele estava de olho em algumas oportunidades. Algumas portas se fecharam ou estão se fechando. De repente, um bom trabalho de convencimento pode ser suficiente. Robson Noronha 29. Quesada, queria ouvir você falar do Bayern, mas você só analisou o Benfica. Acho que o time jogou bem. Você tem razão. Eu revi o vídeo do Bayern e Benfica e realmente eu foquei muito mais nos encarnados. Talvez porque eu achei que o jogo do Bayern foi bom e eu quis falar mais sobre algumas coisas das escolhas do Bruno Lage em relação ao Benfica, enfim, que deu até polêmica aqui em Portugal. Então, resumindo o que eu achei do Bayern e o que eu tô achando desde o Barcelona é que o time está mais consistente defensivamente, o Palhinha está encaixando melhor e protegendo mais a defesa, o Davis está jogando muita bola, inclusive defensivamente, fazendo corridas para trás que antes ele não fazia e que ajuda muito porque ele é muito veloz e consegue fazer a cobertura, dando mais tranquilidade para o Kim Min-jae ou para o Upamecano. Eu gosto mais do Laimer na direita, porque também nessa questão defensiva é um cara que explora meio, mas sabe fazer melhor do que o próprio Guerreiro. E o Kim Min-jae fez um partidaço, né? Kim Min-jae acertou todos os passes. Kim Min-jae
foi melhor fisicamente que os seus adversários. Tudo bem que os seus adversários eram fisicamente diferentes do que ele costuma encarar na Bundesliga, né? Os dois lá da frente do Benfica com um nível físico inferior. O Pamecano também foi bem. Então eu gostei mais do sistema defensivo do que propriamente do sistema ofensivo. Eu acho que o Bayern demorou para encontrar os caminhos, demorou para encontrar os espaços e correu o risco, por essa ineficiência ofensiva no final das contas, de não marcar nenhum gol. Mas foi encontrando e mereceu vencer. Mereceu vencer. Foi o time que mais procurou, foi o time que quis vencer, porque o outro deu apenas um chute no gol, não teve nenhum escanteio. Eu acho que foi uma vitória justa do Bayern, mas eu só não quero me contaminar com a vitória, porque eu acho que o Benfica também fez um jogo medíocre. E quando eu digo medíocre, mediano. Né? Um jogo que não foi bom. E tem que assumir a responsabilidade, coisa que o Lage fez, porque ele pensou numa coisa, se o jogo termina empatado, ele seria um cara bestial, já que terminou 1-0 para o Bayern, muita gente está chamando de besta, que eu também não acho para isso. Gostei do Bayern e ele vai encontrando as nuances. Eu acho que depois do 4-1 do Barcelona, muita gente falou bobagem. Temos que entender que é um início de trabalho. Eu vou julgar o trabalho do Kompany a partir de janeiro, praticamente. Tá? A partir de janeiro. Aí eu vou falar se é um grande trabalho, se é um trabalho ruim. Até agora teve coisas que eu gostei muito, especialmente nos primeiros 7 jogos e nos últimos jogos também. Teve coisas que eu gostei muito menos. Contra o Eintracht Frankfurt foi um Deus nos acuda, contra o Barcelona foi ridículo o que aconteceu. Mas, enfim, ainda eu tô calmo porque acho que o trabalho está sendo bem desenvolvido. Sequência rápida para vocês aqui. Maju Delanese, acho que é isso. O que você está achando do Liverpool até aqui? Acho que ganha a Champions? Difícil falar quem ganha a Champions. Isso aí é uma cumbuca que eu não vou meter o bedelho neste exato momento. Mas eu tô gostando muito. Eu acho que o Slot ele conseguiu antecipar etapas, conseguiu beber da água do que o Klopp deixou e conseguiu, de certa forma, também fazer com que o grupo tenha mais fome. Por exemplo, o Tsimikas na lateral esquerda é um exemplo claro. O Klopp tinha seus queridinhos. E com o Slot, quem tá bem joga. Eu acho que ele conseguiu verticalizar esse time e dar uma consistência defensiva que na temporada passada não tinha. Óbvio que o Liverpool ainda comete alguns erros, mas dentro de todos os erros eu estou gostando muito. Acho que é um futebol pragmático, acho que é um futebol que a tendência é dar certo mais rapidamente e sofrer ainda menos. Portanto, tô gostando. Tô gostando do Salah, tô gostando do Luiz Dias, tô gostando do Gravenberch, tô gostando do Tsimikas, como eu falei. O Van Dijk voltou a jogar bem. Falta o Alisson voltar, enfim. Coisas boas vão acontecer com o Liverpool nessa temporada. Eu não tenho dúvida. Lucas Deiro. Que medo desse nome. Tem vontade de entrevistar alguém específico? Eu nunca entrevistei o Messi, né? Eu acho que o Messi, para tirar aquela fotinho entrevistando, é legal. Mas o Messi não fala muita coisa, né? Então, assim, é uma entrevista xoxa, né? É só para você tirar a foto entrevistando que já tá lindo. Eu acho que sentar e conversar com o Cristiano Ronaldo. Tenho vontade. Tenho vontade de sentar e conversar com o Cristiano Ronaldo, pelo menos uns 20, 25 minutos de bate-papo. É algo muito difícil de acontecer, mas quem sabe. Acho que sim, é uma entrevista que eu gostaria de fazer. Eu já entrevistei o Cristiano Ronaldo em Flash, né, exclusivo outras vezes, mas isso era uma entrevista que eu gostaria de fazer. O Leonardo, finalmente vou experimentar o chopp da Guinness. Alguma recomendação? Não coloque açúcar, porque tem algumas pessoas que cometem esse crime. Se você fizer isso na Irlanda, praticamente você será expulso de qualquer pub, mas eu já vi acontecer, viu? Puta que eu pariu. Açúcar na Guinness. Não, a Guinness é uma questão de gosto, mas é uma questão de continuidade. A primeira pode ser que você fale, a segunda você, e a terceira, manda mais. É isso que vai acontecer. Leonardo CA7. Gostando da nova Champions? Eu estou achando fenomenal, estou gostando muito. Ele manda aqui também, depois de Gyökeres, quem você acha o melhor jogador atuando em Portugal? Samu do Porto.
O Aktürkoğlu também começou muito bem com o Benfica, tá? E outros jogadores do Benfica também, mas Samu é o que mais me impressiona, assim, por essa força física, pela quantidade de gols que marca, se eu tivesse que escolher. Rafis Alves. Fala, Quesada, o que você acha dos últimos rumores de Gyökeres e o Marmoush no futuro para o Bayern? Deixa eu falar do Marmoush. Teve mais gente me mandando coisas aqui do Marmoush. O Marmoush é jogador do Eintracht Frankfurt, tem números espetaculares, não só de gols, mas de assistências. Ele é um atacante, pode fazer o segundo atacante, pode fazer o homem de frente, não tem características de centroavante clássico, mas é muito bom jogador. Ele fez um golaço agora um golaço na Europa League de falta. Ele é versátil, cara. Versátil. Tá numa idade boa, se eu não estou enganado, 24, 25. Acho que é isso. E tá fazendo uma temporada de excelência junto com o Ekitike, mas ele é o grande destaque do Eintracht Frankfurt. Divertidíssimo de assistir e egípcio. Sinceramente, eu acho que é uma boa para qualquer clube, inclusive para o Bayern de Munique. Eu não... Estão falando do Sané aí para renovar o contrato por 20 milhões de euros. Eu não renovaria, tá? Vou deixar aqui claro a minha opinião. Sané é um jogador de muitos altos e baixos, já teve muitos baixos e fases ruins, soneca muitas vezes. Tem qualidade? Tem, mas eu preciso de constância, né? Então, eu não renovaria e traria um Marmoush, por exemplo, para complementar o ataque na próxima temporada. Além do Wirtz, também é um cara que o Bayern está de olho. E o Gyökeres é o que eu digo. Tem que ver se vai ter ligação, né? Espaço. E eu duvido que o Bayern pague 100 milhões de euros num jogador de 26 anos que está na Liga Portuguesa. Uma coisa é fazer isso pelo Harry Kane, outra coisa é fazer isso pelo Gyökeres. Vamos ver se baixa o preço, aí é diferente. Henrique Sarran. Qual time impressionante você viu em loco? Eu já vi muita coisa, hein? Tô velho. O Liverpool do Klopp. O Real Madrid de 2017 contra a Juventus. Português. O Benfica do Roger Schmidt dos primeiros 6 meses. O Sporting do Rubem Amorim. Alemão, o Bayern de 2020. E eu acho que eu fico com o Bayern de 2020. Era impressionante. Eu fui no jogo contra o Chelsea nas oitavas de final, os caras demoliram o Chelsea no Stamford Bridge e depois eu vi o 8-2, né? Eu vi o 8-2, então o Bayern de 2020. Você é pé quente pro Sporting? Sempre aparece o Sant Léo. Eu ia fazer o jogo Sporting Arsenal, mas eu vou operar, gente. Eu até depois vou gravar um vídeo sobre isso lá nas minhas redes. Eu vou tirar uma hérnia de disco, doença que só mais as pessoas mais velhinhas costumam ter, mas eu tenho que tirar. Então vou entrar na faca e não farei a próxima rodada da Liga dos Campeões. Eu sei que vocês vão sentir saudades, eu também, mas até porque eu tenho que avisar, né? O gelada vai passar a ser água gelada por um tempinho, tá? Porque eu tenho que seguir as recomendações médicas. Então já fica o aviso. O Igor Reis perguntando do Marmoush no Bayern. O Douglas Aguiar e Paul Pogba no timão. Tenho minhas dúvidas, bicho. Porque vai querer chegar ganhando muito. É um jogador que não joga há muito tempo. Talento ele sempre teve, mas me parece que de 2018 para cá, queda livre, hein? Queda livre, hein? Depende dos valores, depende dos moldes do negócio, mas não me instiga assim, não me puxa. O Yax 24. O que está acontecendo que o MFM não está aparecendo no canal da TNT, agora é só no BR? Gente, infelizmente, isso não passa nada por mim e nem por quem produz o melhor futebol do mundo. A gente tem usado muitas imagens de jogos no melhor futebol do mundo. Então a obrigatoriedade agora é de ter geoblock. A gente não pode usar imagens de jogos sem geoblock. Então alguns programas realmente, e a maioria, passam a ser com geoblock para outros países. Eu fico muito triste porque eu sei que a gente tem uma comunidade lusitana e lusófona que acompanha muito o programa. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, enfim. Portugal. Infelizmente, eu não tenho poder sobre isso. Mas as minhas opiniões, vocês, por favor,
continuem ouvindo aqui. Aqui eu tenho poder. Aqui eu mando. E tenho dito. Ih, J. Brito. Será que Harry Kane, enfim, esse ano ganha um título com o Bayern? Eu tenho convicção que sim. Convicção que sim. Muita coisa de Guióqueres aqui. Enfim, o Alex Mack mandou: Davis vai mesmo para o Real? Se sim, realmente é uma boa. E as lesões? Não sei se vai, hein? Tá melhorando muito e nos processos de renovação do Bayern de Munique eu já ouvi que ele ganhou muito moral dos últimos tempos. O Company gosta muito, não sei se vai, hein? Mas eu acho um jogadoraço, tá? Acho que nas mãos certas tende a render muito bem, como tá rendendo agora com o Company novamente. Vocês mandaram muitas perguntas dessa vez, muitas perguntas. Tiago Hidalgo, como é a divisão da escala de vocês na TNT? A emissora busca evitar gastos com viagens? Não, acho que esse negócio de gastos não é um grande problema. A Warner é muito forte, a TNT é muito forte. Eu acho que tem mais a ver com oportunidades e também tem a ver com cada praça, né? Eu faço jogos na Alemanha porque não tem ninguém lá. Só que, por exemplo, se vai jogar Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, faz sentido a Clara ir, porque o Paris Saint-Germain é o time dela, né? O Bayern também, na teoria, é o meu time, mas a gente pode ter uma disseminação da reportagem em outros lugares, faz sentido nessa primeira fase, até para ter e gerar mais conteúdo. Não é preciso, basicamente, muitas vezes, de dois repórteres no mesmo lugar. Então é basicamente pelas oportunidades ali. Não tem tanto a ver com grana, não, mas isso também são coisas que depende de jogo a jogo. O Mário Albuquerque, um trio Palinha, Pavlovic e Kimmich seria interessante? Com Kane, Musiala e Olise na frente? Gosto. Mas aí seria mudar o esquema, né? Um 4-2-3-1 passaria por um 4-3-3. E isso tem que ser testado. Eu não sei se o Company vai por esse caminho, não. Sinceramente, eu acho que ele vai manter o 4-2-3-1, até porque com esse sistema ele consegue liberar os laterais. No primeiro processo de construção, ele puxa o Leimer para ajudar o Kim Min-jae e o Upamecano, ou o Kimmich quando faz de lateral direito. E é isso que ele está tentando fazer. Então eu não sei se o 4-3-3 será uma opção. O Bacalho, obrigado pela visão externa. Aqui em Portugal não querem ver o óbvio. Cara, olha, eu concordo com você que a visão externa é sempre interessante. Por exemplo, tivesse um português falando do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que lá no Brasil ele teria muita moral e muita audiência. Mas eu também acho que tem pessoas de bom valor aqui em Portugal, tá? E não é sendo corporativista, não. Eu conheço muita gente que é muito boa aqui. E eu acho que não dá para generalizar dessa forma. Mais perguntas? Pô, tem muita pergunta repetida, tá? Por isso que eu, às vezes, vou pular. O Gabriel 020711 mandou: G6 provavelmente vai virar G8, tá falando do Brasileirão. Dá para sonhar com Corinthians na Libertadores? Vamos lá. Tema legal. Eu não sei se dá para sonhar. Eu acho que Sul-Americana é inacessível. Libertadores acho mais difícil. Entretanto, se eu sou o treinador corintiano, motivo o grupo para o bem. E não olhando para trás. Olhando para frente e não no retrovisor, sacou? Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Porque aí o cara entra com fome. Se faz os 45 pontos e o time cai, é ruim. E até mesmo olhando para o jogo a jogo, você tem que motivar os caras, entendeu? Não é mais a luta do rebaixamento, é a luta por algo a mais. Imagina se o Corinthians vai para Libertadores ou para Sul-Americana. Pô, é muito importante num ano que vai ter Paulista e Brasileirão, cara. Até por conta da manutenção do Memphis e trazer outros jogadores, tem uma competição internacional, chama mais atenção. Tem pergunta repetida? Tem pergunta repetida. Darlisson Oliveira. Quesada, você traria o Tite para o ano que vem no Corinthians? Boa pergunta. O Tite está aqui na Europa, né? Tá tentando encontrar outros mercados e deixar o futebol brasileiro um pouco de lado. Cara, isso é muito particular de cada um. Eu não vi o Tite ir para o Flamengo como uma grande traição. Fez parte do jogo. Acho que ele errou, porque ele quebrou uma coisa que ele tinha falado antes, de assumir um clube no ano, só iria no outro, mas assumiu e tal. Agora é do jogo. O cara foi pro Flamengo, tem dinheiro, tinha um projeto, tinha jogadores. Deu errado, azar o dele.
Agora, mais para frente, eu consideraria sim, talvez em 2025, se o entendimento for do Ramon não ficar, e para mim não fica, o Tite seria uma opção sim, uma opção minha. O que o Tite fez no Corinthians é histórico, não dá para pagar, e eu acho que ele ainda é muito bom treinador. Num contexto de Flamengo, que é uma máquina de triturar pessoas nos últimos tempos, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Felipe Luiz agora. A conversa é outra. No contexto de Corinthians, ele conhece o clube, o estilo dele combina mais, e eu acho que ele é um grande treinador sim. Pedrinho Hockey, você acha que o Mbappé já pode ter estragado o vestiário do Real Madrid? Eu não, primeiro que eu vou opinar sobre isso, mas eu não tenho informação de dentro do vestiário. E eu não acho que o problema é ter estragado o vestiário. Eu acho que o problema do Real Madrid está no equilíbrio que esse time não apresenta sem o Toni Kroos. E de uma temporada para outra não se reforçou nesse sentido. O Mbappé hoje é um problema porque ele não sabe jogar na posição que ele deveria estar. Então ele faz com que todos os outros tenham que se adaptar ao que ele quer fazer dentro de campo. Fora de campo, comportamental, eu não tenho informação, não vou opinar. Não vou opinar. Já me falaram algumas coisas na época de Paris Saint-Germain, que ele era um cara muito difícil, que ele era um cara muito egoísta, que ele só olhava o dele e tal. Mas eu não tenho informações se está esse nível no Real Madrid. O que eu acho é o que eu vejo. E o que eu vejo é um time desencaixado, não só pela presença dele, mas pela falta de Toni Kroos e também por o time ter cobertor curto. E é isso. Não tem muito mais a acrescentar. De fato, é um grande problema. O Real Madrid hoje é um time extremamente acessível para os seus adversários em termos de agredi-lo do que foi na temporada passada. E isso é um grande problema. Quando enfrentar times de maior escalão, ainda o Real Madrid tende a crescer no final, na reta final da temporada, mas pode se dar mal. E se não classificar entre os 8, que é uma possibilidade, vai ter que encarar os playoffs da Liga dos Campeões, o que complica também em relação a datas, né? Pra gente ir fechando aqui. Tchan, 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 tchan. O FC Carlinhos manda: qual estádio em Portugal tem o melhor ambiente? Sou fã. Quando vens à Ilha da Madeira? Já fui. Tenho amigos aí. Minha ex-cunhada, inclusive, é da Madeira. Fala mochila. Fala mochila. E não mochila. Um beijo pra galera da Madeira. Tem que ir de novo. Já fui 3 vezes. Tem que ir a quarta. Quando vou, gosto muito de ir no Viola, tá? Restaurante. Espetada. Respondendo a tua pergunta, depende de jogo a jogo. Eu já vivi grandes ambientes na Luz, já vivi grandes ambientes no Dragão. Mas eu gosto muito do estádio José Alvalade. Eu acho que em noites como... E assim, a última impressão que deixa mais a gente maluco, né? Mas, por exemplo, no 4-0 do Benfica contra o Atlético de Madrid, eu vi um inferno na Luz. Esse jogo em Alvalade foi especial contra o Manchester City, porque eu acho que voltamos a ver um estádio pulsante. Ele também é um pouco mais fechadinho em termos de acústica. Eu acho que é melhor. E foi uma noite espetacular. Uma noite inesquecível. Eu fiz um vídeo sobre isso. Aliás, obrigado pela galera que me deu moral, os sportinguistas, cara. Viralizou o vídeo aí. Acho que mais de 300 mil visualizações para Portugal é muita coisa. E muita gente curtindo o vídeo, pessoas inclusive públicas. E realmente foi, eu falei ali com o meu coração, senti aquilo. E para quem acha que eu sou sportinguista, benfiquista, portista, sei lá, adepto do Braga, adepto do Guimarães, do Vitória, né? Falar Guimarães, os caras me matam. Não, eu gosto do futebol português. E eu respiro isso aqui como se fosse a minha casa. Respiro isso aqui com muito respeito e também com a missão de passar para o Brasil o que está acontecendo. E acho que temos feito isso de uma forma legal nos últimos anos. Então, obrigado, de coração. Bora todo mundo de pica no chão? Tá chegando o inverno, pica no chão é a melhor opção. Um beijo pra vocês, gelada volta na semana que vem. Tintim por tintim, juízo.